Oi meninas, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho agora de equação, mas a equação do primeiro grau, né? A equação que possui uma única incógnita, né? Então tá, vamos saber, primeiro de tudo, né, saber o que significa e separar o que significa a equação do primeiro grau e o que significa com uma incógnita, tá? Então a equação a gente já aprendeu, é quando tem uma igualdade, né? E tem também uma sentença aberta, ou seja, precisa ter uma incógnita, um X, uma letra, não importa. Ou seja, a conta não pode estar resolvida, né? Não pode ser só 2 mais 5 igual a 7. Teria que ser 2 mais x, por exemplo, igual a 7. Tem que ter uma variável, né? Bem, agora, pensando nisso, que a gente sabe o que é uma igualdade, vamos pensar aqui na primeiro grau. O que é primeiro grau? É quando a sua incógnita está elevada a 1. Todo número que não tem nada, quer dizer que ele está elevado a 1, porque na potenciação qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E é por isso que a gente não coloca esse 1. Aí se fosse uma equação de segundo grau, era a sua incógnita elevada ao quadrado. E se fosse uma equação de nono grau, então seria a sua incógnita elevada a 9. Certo? Então isso daqui é o grau. Então uma equação com uma incógnita quer dizer que só tem uma variável, ou seja, só tem x. Não quer dizer que o x só vai aparecer uma vez, mas só vai aparecer x. Isso significa que o valor que você encontrar para um x serve para todos os outros. E ele é de primeiro grau porque nenhum desses x vão estar elevado a qualquer grau diferente de 1. Não vai ser ao quadrado, nem ao cubo, nem a quarta, nem a nada. Vai ser o x elevado a 1, que é o x que a gente está acostumado, né? E com isso é só você resolver a continha. É claro que às vezes elas vão aparecer muito simples para você resolver. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui de uma equação de primeiro grau simples. Um pouquinho mais que simples. Vai, 2x mais x mais 35 igual a x. Veja, é uma igualdade, tem incógnitas, mas tem vários valores. O que eu começo a fazer? Eu começo juntando tudo que é x de um lado. Eu dou preferência para juntar tudo pela esquerda quando é incógnita, porque eu acredito que é mais simples trabalhar. Mas tanto faz fazer o contrário, tá bom? Então, olha, primeira coisa, você só pode somar incógnitas se o grau delas forem iguais. Então, no caso aqui, o x quando não tem nada é grau 1, né? Então, os dois são grau 1. Então, você pode somar 2x com mais x. Isso vai dar 3x mais 35 igual a x. Continuando a minha continha, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que pegar esse x e jogar para cá, para que fique tudo junto. Então, é 3x. Se o x mudou de lado, ele muda de sinal. Então, aqui ele era positivo, né? Porque quando não tem nada, significa que tem um mais. Veio para cá como menos x. Mais 35. Se sumiu tudo de cá, isso aqui vira zero. Beleza. 3x menos x, se os graus são iguais, você pode subtrair ou somar. Então, aqui vai ficar 2x. 2x mais 35 igual a zero. Para que a gente descubra o valor do x, nós temos que isolá-lo, né? Então, você vai pegar, vai manter os 2x, só que agora você vai pegar o 35 e jogar para o outro lado da igualdade. Se de um lado ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. O que a gente aprendeu também? Se existe algum valor multiplicando o x, ele pode sair de um lado multiplicando e passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, x é igual a menos 35 dividido por 2.
E aí você pode resolver isso e você vai descobrir que o seu x é igual a menos, porque o menos não pode sumir, porque ele está aqui, menos, qual é a metade de 35? É 17,5. Se não souber fazer essa conta, não tem problema. O que não pode é tentar chutar e errar. Ó, se for preciso fazer a continha do lado, não tem problema. 35 dividido por 2. Começa com 1. 1 vezes 2 é 2. Sobrou 1. Desce o 5. Na tabuada do 2 eu vou usar o 7, porque 7 vezes 2 é 14, porque o 8 estouraria. Sobrou 1. Não tem mais número para descer. O que você faz? Coloca a vírgula e coloca o 0 aqui. Então agora você tem um 10. Na tabuada do 2, que número que dá 10? O 5. 5 vezes 2, 10. Resto 0. Então, esse é o resultado. É claro que o menos já estava aqui e continua o menos aqui. Se você pegar esse valor e colocar ele aqui, ele vai dar exatamente o resultado que você precisa. Certo? Então, olha só. Só que às vezes, e muitas vezes, olha só, tem alguns exercícios que são um pouco mais complexos, que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado ao resolver. Então, por exemplo, aqui eu vou trazer 4 exercícios para a gente trabalhar, e eles são todos de primeiro grau. Como eu sei isso? Olha só. Todos os x estão elevados a 1. Mas, tio, cadê 1 que eu não estou enxergando? Lembra o que eu disse? Quando não tem nada, é 1. Aí, como é que eu vou saber que é 1 e não é 0? Porque se fosse 0, estava escrito 0. Aí, como é que eu vou saber se não é 2? Se fosse 2, tinha o 2. Se não tem nada, é 1. É a única regra que você tem que seguir. Não tem nada, vale 1. Então, vamos lá. Desculpa. Aqui eu tenho 20 que multiplica x menos 1. A gente já aprendeu. Isso é uma distributiva. Então, você tem que fazer esse vezes o primeiro termo e esse vezes o segundo termo. Lembrando sempre dos sinais. O 20 não está nada marcando, mas quer dizer que ele é positivo. 20 positivo vezes x positivo, 20x. 20 positivo vezes menos 1 vai dar quanto? Menos 20. Pronto, você já resolveu até aqui. Cuidado agora, porque tem um menos. Às vezes você vai ter a tendência, né, de colocar um menos aqui e achar que tá tudo certo. Não, esse menos está grudado com o 24. E o 24 vai ter que multiplicar aqui dentro. Então, esse menos também vai multiplicar. Então, olha só. Menos 24 vezes 1 positivo, mais com menos, privilegia menos. Então, menos 24. Menos 24 vezes menos x. Menos com menos dá mais. Então, vai ser mais 24x. Certo? Porque é menos 24 vezes menos x. Dá mais 24. Agora, continuando. Para cá não tem mais distributiva. Então, eu vou continuar só escrevendo. Menos 15x, que é igual a 0. Beleza. E agora? Agora que você fez todas as distributivas, com muito cuidado com os sinais. Porque se errar o sinal, mesmo que você faça certo, você vai errar tudo. Então, cuidado. Agora você pode ir juntando o que é incógnita e o que é constante. Então, olha só. Menos 20 com menos 24, cuidado. Às vezes você vai sentir em você a tendência, né? Talvez o ímpeto, né? De achar que isso aqui vai dar positivo, vai sobrar 4. Né? Mas é menos com mais menos. Você já estava devendo e começou a dever mais ainda. Então, já devia R$20 para o tio Rafa aqui, e aí agora passou a dever mais 24. Então, você está devendo menos 44. Agora o x. Agora você pode fazer o que com o x? Você pode ir somando. Ó,
20x, esse aqui é positivo. Esse aqui é 24x positivo. 20x com mais 24x dá quanto? 44x. 44x menos esse 15x vai te sobrar quanto? Ó, vou dar uma dica para você fazer somas assim. Não é 15x? Tira 10 daqui de 44x. Vai sobrar 34. Sobrou 5 para tirar. Só tem mais 4 aqui. Tira esses 4. Sobrou 30. Tirou 1 que falta, 29. Se não conseguir fazer de cabeça, também não tem problema. Pode fazer a continha do lado. Igual a 0. Certo, gente? Então, ó, 29 com mais 10, 39, com mais o 5 daria 44. E agora, como é que eu resolvo isso aqui? Aí agora eu continuo minha continha. Vamos lá, então. Eu vou pegar agora e vou fazer o quê? Esse menos 44 que está de um lado, ele precisa ir para o outro lado, porque se ele não for para o outro lado, eu não vou conseguir descobrir o valor do x, porque nós precisamos, né, isolar o x. Então, o 29 vai continuar aqui, sem alteração, igual, mais 44 vai para o outro, menos 44 vai para o outro lado, mais 44. E você sabe que tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então o 44 continua onde estava, e esse 29 que estava multiplicando x passa para o outro lado da igualdade dividindo. E você encontrou o resultado. É isso aqui. Esse aqui é o valor de x, então o seu conjunto solução aqui nesse caso é 44 sobre 29 avos. E eu sei que está certo porque ele disse que o meu conjunto universo é os números reais, ou seja, todos os números existentes. Certo? Essa é a regra, por exemplo, para fazer essa, que é muito parecida com aquela lá, né? Então, ó, 10 vezes x, 10x, positivo, porque os dois são positivos. 10 vezes menos 1, menos 10. Agora, olha aqui, ó, cuidado, olha o menos aqui. Menos 12 vezes o x positivo, menos 12x. Menos 12 vezes menos 1, mais 12. E o menos 1 que não está multiplicando ninguém, igual a 0. E aí? Agora você vai fazer essas continhas. Olha só, vamos juntar o que é incógnita primeiro. 10x positivo com menos 12x vai me sobrar quanto? Menos 2x. Agora vamos pegar só as constantes. Menos 10 com mais 12, sobrou 2. 2 com menos 1 vai sobrar quanto, gente? Vai sobrar 1. Igual a 0. Nesse momento, nós temos uma observação importante para se fazer. Repare que o x aqui, ó, ele está negativo, né? E o x não pode ficar negativo. Então, nesse caso, você vai fazer a chamada multiplicação por menos 1. O que significa isso? Significa que você troca os sinais de todos os termos. Então, menos 2x vira mais 2x. Mais 1 vira menos 1. Igual. Mais 0 ou menos 0 dá na mesma, então você repete só o 0. Beleza? Aí o que você vai fazer agora? Joga esse menos 1 para o outro lado da igualdade. Então, 2x é igual a 1 positivo, porque saiu de um lado negativo, vai para o outro positivo. E o que isso vai implicar? Isso implica, então, que x é igual a 1 dividido por 2. E essa aqui é a sua resposta. Essa é a sua solução. Então, é meio. Então, se você tirar o x daqui e daqui colocar o meio, você vai encontrar o resultado que está falando aqui, que é 0. AC.
A C ela é um pouquinho mais complicada, porque ela vai envolver agora o MMC. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar, tá vendo esse 1, que é a resposta? Esse 1 é o único termo que eu tenho aqui em tudo que não está elevado a nada, perdão, que não está em fração. Então, você vai transformar isso aqui em fração. Como? Qualquer valor, qualquer incógnita que você queira transformar em fração, sem mudar o seu valor, é só colocar ele sobre 1. Por quê? Porque uma fração é uma divisão. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, porque o 1 é o elemento neutro da divisão. Certo? Ok. Então agora você tem só frações. E o que você vai fazer com essas frações, então, agora? Você vai fazer o MMC. De 3, de 4 e de 2. Então, vou fazer aqui do lado, ó. O MMC de 3, de 4 e de 2. Começa sempre com o menor primo possível, e no caso aqui é 2. Isso vai dar 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. E o 4, dá para dividir por 2 e dar um número inteiro? Dá. 4 dividido por 2 é 2. E o 3 dá? Não. Então você repete ele sem mexer. Aí de novo 2. Por quê? Porque ainda dá para continuar usando 2. O 1 já acabou. 2 dividido por 2, 1. E o 3 também não vai dar. E por fim, então, agora você vai usar o 3. Porque o 1 já estava certo. Esse aqui também. 3 dividido por 3, 1. Quando tudo chegou em 1, para fazer o MMC, agora você só tem que fazer o quê? Multiplicar os fatores que você encontrou. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então agora, o seu novo denominador, reparem o que eu estou fazendo, eu estou repetindo aqui, ó. Será 12. Pronto, agora é só repetir os numeradores lá? Não, você está buscando agora uma fração equivalente de cada pedacinho onde todos os denominadores são iguais, para que você possa fazer a conta. Então, como você vai encontrar um novo valor? Agora tem que ter muita atenção, porque quando tem vários valores em cima, você já começa colocando parênteses entre eles. Se você não fizer isso, você vai errar o seu sinal. A primeira etapa que você vai fazer, você vai pegar o 12 e dividir pelo antigo denominador. Então, 12 dividido por 3 é 4. Esse resultado você vai multiplicar pelo numerador. Então, a gente fala, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por enquanto, você não vai resolver. Eu vou colocar o 4 vezes, e aí você vai repetir tudo que está lá em cima, ó, entre parênteses. 5 menos x. Espera aí que daqui a pouco você resolve isso. Continuando agora. 12 dividido por 4, porque você não vai usar o mesmo aqui, agora você mudou, porque você está trabalhando com esse daqui. 12 dividido por 4 é 3. Então você vai colocar o 3 aqui, que vai multiplicar todo esse termo aí. 3 menos 2x. 12 dividido por 2 dá 6. Então, você vai colocar o 6 aqui e vai multiplicar por todo o termo lá de cima. X menos 1. 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes 1 é o próprio 12. Certo? Agora, preste atenção nisso que eu vou explicar para vocês aqui, ó, que é importante. Sempre que você tiver todos os termos, inclusive uma igualdade, e todos os termos estejam no mesmo denominador, isso tem que ser feito dos dois lados. Então, todos os termos, antes e depois da igualdade, estão todos elevados, ou melhor, todos com o mesmo denominador, você pode vir aqui e fazer o famoso tome, chaya. Você vai cortar eles, ó. Tome, chaya. Só pode cortar se todos os termos, incluindo depois da igualdade, estão elevados pelo mesmo denominador, que é o nosso caso.
E eu só posso cortar depois que eu já usei ele para fazer a multiplicação lá em cima, tá vendo? Repare que ele já serviu ao propósito de encontrar os novos valores em cima. Agora, você vai resolver pedaço por pedaço. Então, vamos lá. 4 vezes 5 é 20 positivo. 4 vezes menos x, menos 4x. Agora, cuidado. Esse menos está junto com esse 3 aqui. Então, você tem que tomar cuidado. Então, menos 3 vezes 3 positivo dá menos 9. Menos 3 vezes menos 2x vai dar mais 6x. Certo? Continuando. Menos está junto com esse 6. Então, menos 6 vezes x positivo, menos 6x. Menos 6 vezes menos 1 vai dar quanto? Vai dar mais 6 igual a 12. Pronto, com bastante cuidado e sem errar os sinais, agora você vai continuar as suas continhas. Você pode começar direto aqui, ó. Mais 6 e menos 6, dá um tome chaya neles porque eles se anulam, né? Então vai sobrar menos 4x. Veja, 20 positivo menos 9 sobrou 11. 11 com mais 6 é mais 17 igual a 12. Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse mais 17 e jogar para lá. Menos 4x igual a 12 menos 17. Menos 4x é igual a menos 5. Porque eu tenho 12 e preciso de 17, fico devendo 5. Beleza, tem negativo dos dois lados aqui. O que me importa sempre é se do lado da incógnita tem negativo. Se não tiver, eu sigo o jogo. Se tem, eu obrigatoriamente preciso multiplicar por menos 1, onde o menos 1 vai substituir todos os sinais de todos os valores. Então, menos 4x vira mais 4x, igual menos 5 vira mais 5. E aí você continua a conta. Isola o x, então se o 4 está multiplicando o x, ele passa pelo outro lado da igualdade dividindo. E assim você encontrou a resposta que você precisava. Então, no seu conjunto solução, aqui, o que vai satisfazer a essa equação é quando o x for 5 quartos. Certo? Vamos fazer mais uma dessa daqui, que ela é mais complexa. E aí acredito que vocês tenham compreendido. Aqui, ó, começando com o 3x, que é o único que não está em forma de fração, coloco um 1 embaixo, né? E aí você vai fazer o MMC de 4, 2 e 3 novamente. Como é o mesmo valor que o outro, eu não vou refazer o MMC, eu já sei que é 12. Então, ó, a linha da fração, 12. Sinal de menos, menos. Outra linha. Igual, ó, igual 12, ó, menos. Beleza? Agora a gente começa a resolver. É o MMC, já está feito aqui. Pego o novo denominador, divido pelo antigo e multiplico pelo numerador. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 vezes 3, perdão, 12 dividido por 3 é 4. Por que eu não estou fazendo direto? Porque lá em cima, ó, tem vários fatores. Então, 4, que vai multiplicar tudo, ó. Não esqueça dos parênteses. 3x menos 1. 12 dividido por 2 dá 6. Aí, o que você vai fazer? Multiplicar por 2x menos 3. 12 dividido por 1 continua sendo 12. Vezes o 3x. Nesse caso, como só é o 3x, você poderia, se você quisesse, resolver direto.
faz 12 vezes 3, vai dar 36x. Se você achar que é melhor você seguir um padrão, 12 dividido por 1, 12, que vai multiplicar. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. Que vai multiplicar 3x. E por fim, 12 dividido por 4 é 3. Então você vai colocar o 3 aqui, que vai multiplicar todo esse termo ali em cima, ó. 2x menos 4. Agora que você já fez isso com todos, e todos os termos são frações, e todas essas frações têm o mesmo denominador, você pode aplicar o Thome-Chaya nos denominadores. Ok, agora vamos para a distributiva. Com bastante atenção por causa do sinal. Ó, não tem nada aqui, então quer dizer que é mais. 4x positivo vezes 3x, 12x positivo. 4 vezes menos 1, menos 4. De novo, lembrando que esse menos 6, ó, menos 6. Esse zero está ligado aqui. Menos 6 vezes 2x positivo, menos 12x. Menos 6 vezes menos 3, menos com menos, mais 18. Que é igual 12 vezes 3x, 36x. Menos 3x vezes 2, menos 6x. Menos 3 vezes menos 4, mais 12. Certo, vamos começar a juntar isso aqui. Então, olha, 12x positivo com 12x negativo já dá um Thome-Chaya e já joga fora. Menos 4 com mais 18 vai sobrar 14. Igual 36x menos 6, 30x mais 12. Então, vamos lá. Vamos jogar o x para a esquerda e jogar a constante para a direita. Tá de um lado, vai para o outro lado, menos 30x é igual aos 12 que já existia, o 14 que está de cá que vai para lá, menos 14. E aí, o que vai ficar então? Menos 30x igual a menos 2. Como o x está negativo, vai fazer o quê? Multiplica por menos 1 e vai inverter todos os sinais. Então, menos 30x vira mais 30x, que é igual a menos 2, que vira mais 2. Ok. E aí a gente só resolve como a gente está acostumado. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Essa é a resposta. Só que veja, os dois lados é pares, então dá até para dar uma simplificada aqui, ó. Dá para dividir aqui por 2 e aqui por 2. E isso vai dar 1 sobre 15. Sempre que for possível, simplifique, tá? Muitas vezes, em vestibulares e outras avaliações, eles vão mostrar para você sempre a resposta simplificada. Então, você tem que saber simplificar. Beleza, pessoal? Bem, é isso por hoje.